Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos lá, estamos aqui com a nossa segunda aula sobre gases. Na primeira parte nós terminamos falando sobre misturas gasosas em relação à equação geral. Nós começamos então a aula de hoje também falando sobre misturas gasosas, só que ao invés de levar em consideração a equação geral, nós vamos levar em consideração a equação de Clapeyron, onde a situação fica um tanto quanto mais complexa, tá bom? O que nós temos de diferente? O básico, tá? O básico. Se aqui nós estamos trabalhando com a equação de Clapeyron, é porque a gente leva em consideração a quantidade de matéria, então a gente leva em consideração o número de mols gasosos. Traduzindo, aparecerá esse número de mols, que agora será o nosso NT. O que é o NT? É o número de mols total. O que é o número de mols total? É o número de mols do gás A mais do gás B, se eu tiver um terceiro gás C, D, assim por diante. Tá bom? Outra relação. Nós, agora com volume, teremos obrigatoriamente que estar sempre em litros e não trabalhar com ml, metro cúbico, como aconteceu naquela primeira equação que nós trabalhamos no final da última aula, a equação geral. Lá eu posso utilizar a unidade que eu quiser para o volume. Aqui precisa ser em litros. Pressão, atmosfera ou milímetros de mercúrio. Só lembrando que isso interfere aqui a nossa constante. Só lembrando, 0,082 será se eu estiver trabalhando em quê? Em atmosferas vezes litros vezes mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Se eu estiver com 62,3, ao invés de ATM, isso aqui é milímetros de mercúrio, vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Tá? 0,082 ATM, 62,3 para milímetros de mercúrio. A temperatura a gente não precisa nem discutir, pelo amor do Santo Cristo, sempre será trabalhada em Kelvin. Beleza? O que vai surgir de diferente aqui nessa equação de Clapeyron? É que eu não vou ter apenas o cálculo da pressão total, como era lá na equação geral. Aqui, além da pressão total, nós teremos a pressão parcial. Bom, como é que eu calculo a pressão parcial de um gás? Existem algumas maneiras diferentes, e as duas mais comuns são ou através dessa equação, ou através da regra de 3, e eu vou comentar essa regra de 3 durante a resolução do próximo exemplo, tá? Que vai falar sobre mistura gasosa. A pressão parcial de determinado gás, ela vai ser igual à pressão total do sistema, vezes a sua fração molar. Porra, professor, eu não lembro. O que é a fração molar, galera? Fração molar vai ser o quê? O número de mols do gás que você está trabalhando. Eu estou trabalhando com gás A. Então vai ser o número de mols do gás A dividido pelo número de mols total. Como que eu calculo o número de mols total? Eu já falei agora há pouco. É o número de mols do gás A mais do gás B mais do gás C e assim por diante. Essa fração molar, ela vai me mostrar qual é a relação que eu tenho desse gás com a minha pressão ou com o meu volume. Tanto é que se você pegar essa fração molar e fizer vezes 100, nós sairemos na porcentagem desse gás na mistura. Ah, o meu gás deu 0,5 de fração molar, vezes 100, 50%. O que significa dizer? Que 50% da pressão é culpa dele. 50% do volume também será culpa dele. Alguns exercícios gostam de falar sobre porcentagem, por isso que eu comentei. Outros preferem apenas citar a pressão parcial do gás ou o volume parcial do gás, sem essas determinadas porcentagens. O que a gente precisa lembrar, e isso é bom para você verificar se tudo está correto, se todas as contas deram certo, é que a pressão total ela vai ser, na verdade, a soma das pressões parciais. Então, se eu tiver 3 gases, gás A, B e C, que é o tradicional que aparece nos exercícios. Se eu tiver 3 gases, qual é a minha pressão total? A minha pressão total é a soma dos 3. Então, vamos lá. Você calculou a pressão total, você calculou a pressão parcial de cada um. O que você faz? Soma a pressão de cada gás. Se você somar a pressão de cada gás e isso não for igual à sua pressão total, velho, sinto muito. Lascou. Alguma coisa está errada. Você precisa voltar e verificar suas contas. Agora, se a pressão parcial de cada um, quando somada, for igual à total, parabéns. Você acertou o seu exercício, ok? Tá tudo filezão. Isso. Pressão total igual a pressão do gás A mais pressão do gás B mais pressão do gás C.
ela é chamada de lei de Dalton, ok? Lei de Dalton. A soma das pressões parciais é igual à pressão total. Isso é chamado de lei de Dalton. O mesmo, com licença, o mesmo se aplica ao volume, só que agora o volume parcial. Como que eu calculo o volume parcial? Igualzinho à pressão parcial. Diferença, que ao invés de trabalhar com pressão, nós estaremos trabalhando com volumes. Então, o volume desse meu gás A é igual ao volume total do sistema vezes a sua fração molar. Não preciso colocar aqui de novo. Está aqui em cima. O que é fração molar? Número de mols do gás que você está trabalhando, dividido pelo número de mols total. Assim como existe, tá? Assim como existe a lei de Dalton, nós temos a lei de AMH, onde que o volume total é igual ao volume do gás A, mais o volume do gás B, mais o volume do gás C, e assim por diante. Traduzindo, a soma dos volumes parciais é exatamente igual ao meu volume total. Isso é chamado de lei de AMH. Esses exercícios sobre mistura gasosa envolvendo pressão parcial e volume parcial, de verdade, eles são mais trabalhosos, tá? Mais trabalhosos do que de fato complexos. Tá? Não se assustem, a letra não está bacana, eu não estou com tinta na impressora para poder imprimir, por isso que ficou um tanto quanto, digamos, rústico, tá? Rústico esse exercício. Mas vamos lá, vamos lá. Mackenzie 2016. Uma mistura gasosa ideal, não reagente. Isso é muito importante. Isso aqui é muito importante. A UEL já colocou um exercício em que ela coloca gás hidrogênio, gás oxigênio no balão, pede a pressão antes da reação, reage. Você tem que calcular lá reagente limitante, reagente em excesso, ver qual gás estará em excesso, e aí ele pede a pressão após o término da reação. Tá? Foi uma questão específica que caiu da UEL, um tanto quanto mais complexa. Quando ele já fala que não é reagente, os gases estão ali juntos, mas não formam nada de diferente. Vamos lá. Formada por 10 gramas de gás hidrogênio, 10 gramas de gás hélio e 70 gramas de gás nitrogênio. Tá bom? Encontra-se adicionado em um balão de 5 litros, sob uma temperatura de 27 graus. Beleza. A respeito dessa mistura, é correto afirmar que... Bom, antes de afirmar qualquer coisa, e a gente já volta para isso, tá? Antes de afirmar qualquer coisa, vamos deixar isso aqui guardado e vamos transformar as nossas informações aí. Bom, primeira coisa, quanto ele fala que tem de cada gás? Ele diz que tem 10 gramas do gás hidrogênio, 10 gramas do gás hélio, 70 gramas do gás nitrogênio. É isso que ele tem aqui, tá? Eu já peço para vocês, sempre que ele der a massa, já transforme isso para número de mols. Nós vamos precisar calcular a fração molar mesmo. Então, mete ficha. Professor, massa molar, decoro? De forma alguma. Ele fornece para você, tá? Como que eu calculo o número de mols? Massa sobre massa molar. Bom, o número de mols é massa, 10, dividido pela massa molar. Cada hidrogênio vale 1. Como são 2 hidrogênios, isso é igual a 2 gramas por mol. Traduzindo, o número de mols de H2 é igual a 5 mols. Deixa isso aqui guardado, que ele já vai ser transformado em fração molar também. Hélio, mesma coisa. Número de mols, massa sobre massa molar. Número de mols, 10 dividido. Massa molar do gás hélio. O gás hélio tem massa 4. Então, 1 vezes 4, 4 gramas por mol. Dividido por 4, número de mols de hélio é igual a 2,5 mols. Para finalizar, número de mols de nitrogênio, massa sobre massa molar, número de mols é 70 dividido. Galera, massa molar do nitrogênio são 2 nitrogênios, cada nitrogênio é 14, 28 gramas por mol. Bora. 70 dividido por 28. Número de mols de N2, 2,5 mols também. Bom, agora que nós encontramos o número de mols de cada um, vamos somar. Número de mols total é igual a 10 mols.
Beleza. Tem quase tudo o que é necessário. O que falta a gente calcular? Fração molar, tá? Fração molar. Então vamos lá. Fração molar para o H2. Número de mols do H2 dividido pelo número de mols total. Fração molar para o H2 é igual a 5 mols dividido pelo total, que é 10. Fração molar do H2 é igual a 0,5. Mesma coisa, hélio, número de mols do hélio, número de mols total, fração molar do hélio, 2,5 dividido por 10, fração molar do hélio, 0,25. Para finalizar, N2, número de mols do N2 dividido pelo número de mols total é igual a fração molar do N2, 2,5 dividido por 10. A fração molar do N2 é igual a 0,25. Bom, se você quiser transformar em porcentagem, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Tá? 50% da mistura, gás hidrogênio. 25% da mistura, gás hélio. 25% da mistura, gás nitrogênio. Bom, através dessas frações, a gente já consegue estimar, tá? Pressão e volume parcial de cada um dos gases envolvidos aí. Bom, achei essa relação, preciso calcular o quê? A pressão total. Professor, mas por que você vai calcular a pressão total? Eu já volto com isso, tá? Porque, filho, a única informação que a gente não tem é justamente o quê? A pressão total. A pressão do sistema, vezes o volume, número de mols, vezes R, vezes T. A pressão a gente não sabe. Volume ele falou? Falou. Volta aqui no exercício. Quanto que ele deu de volume? 5. Número de mols total, nós calculamos. 10. 0,082 vezes temperatura. 27 graus. Ou seja, 300 Kelvin. Dá licença, a gente já volta. 300. Vamos lá. Pressão é igual a 10 vezes. Essa conta, geralmente, a gente já está bem manjado. Tá? Isso aqui é muito comum de aparecer nas provas. Então, 24,6. A gente sempre lembra desse resultadinho aí. Simplifica 10 com 5. Isso vai dar 2. Multiplica por 2. 24,6 vezes 2. Isso é igual a 49,2 atmosferas. Tá aí. Isso aqui, filho, é a pressão total. A partir dessa pressão total, posso calcular as pressões parciais? Pode e deve fazer esse cálculo. A pressão do H2, ela é igual ao quê? A pressão total vezes a fração molar do H2. A pressão do H2, ela é igual à pressão total, 49,2, vezes a fração molar dele, que é 0,5. Logo, a pressão parcial do H2 é igual a 24,6 atmosferas. Ok? Mesma coisa, nós vamos repetir para o gás hélio. Pressão total vezes a fração molar. Então, pressão do gás hélio é igual a pressão total vezes a sua fração molar. Pressão parcial do hélio é igual a 12,3 atmosferas. Tá? Só lembrar, multiplicar por 0,25 é dividir por 4. Isso aqui dividido por 4. 12,3 suavão. Pressão do N2 é igual à pressão total vezes a fração molar do N2. Logo, pressão do N2 é igual a 49,2, que é a pressão total, vezes a fração molar. Logo, a pressão do N2 é exatamente igual à pressão do gás hélio. Tá aí. Essas são informações básicas, tá, que a gente tem. Para finalizar esse cálculo, nós vamos calcular aí o volume parcial, tá? Volume
parcial. Então, com licença, pressão parcial, vamos para o volume. Como é que fica esse volume? Está aqui. Volume parcial do gás hidrogênio é igual ao volume total vezes a fração molar. Aí, gordo. Vamos mudar. Aí. Volume do gás hidrogênio, volume total, vezes a fração molar do H2. Volume do gás hidrogênio é igual ao volume total que ele citou lá no enunciado para nós. Volta aqui. 5 litros. Então, volta lá. É igual a 5 vezes a fração molar, que é 0,5. Com isso, nós temos que o volume parcial do H2, 2,5 litros. Tá? Volume parcial do gás hélio, volume total, fração molar do gás hélio. Volume parcial do hélio é o volume total vezes a fração molar dele, que é 0,25. Logo, o volume parcial do gás hélio é igual a 1,25 litros. E por último, volume do N2. Volume total, fração molar do N2. Ora, volume do N2, 5 vezes a fração molar, que é 0,25. Logo, o volume do N2 é igual a 1,25 litros. Lembra que eu falei? Lei de MH? A soma dos volumes parciais é igual ao volume total. Se eu somar isso aqui, obrigatoriamente vai ter que dar 5 litros. 1,25, 1,25, 2,5. 2,5 com 2,5, 5. Tá tudo certo. Na pressão parcial é a mesma coisa. A soma das pressões parciais tem que ser igual à pressão total. 12,3 com 12,3, 24,6. 24,6 com 24,6, quanto que dá? 49,2. Lei de Dalton. A soma das pressões parciais é igual à pressão total. Bom, nós calculamos tudo o que ele pediu, agora é hora de responder o que de fato ele pede para nós. Então vamos lá. É correto afirmar que, letra A, na mistura 10 mols de gás hidrogênio, 2,5 de hélio e 5 de N2. Mentira, tá? Mentira. Por que mentira? Porque na mistura são 5 e não 10 de H2, 2,5 e não 10 de N2. Então tá falso. Letra B. O gás N2 exerce a maior pressão parcial dentre os gases. De verdade, você nem precisava calcular a pressão parcial para saber disso. Por que não? Porque somente através, aqui embaixo, das frações molares, isso já era possível de se saber. Quem que vai exercer a maior pressão total? A maior pressão parcial dentro dessa mistura? Quem tem a maior fração molar? Quem tem a maior fração molar? H2. Então a maior pressão parcial é dele. E as outras? As outras são iguais, então elas terão a mesma pressão parcial. Tá fora. Tchau. Tchau. C. A pressão exercida total pela mistura dos gases é 20 atmosferas. Vem para cá. Pressão total. Pressão total vezes volume é igual ao número de mols total, constante temperatura. Play. Quanto que deu a nossa pressão total? 49,2. Ele fala que é 20. Tá fora. Letra D. A fração em mols, ou seja, a fração molar do gás hélio é 25%. Vem para cá. A fração molar do gás hélio é igual a 25%. Correto. 0,25 vezes 100, 25%. Então, a alternativa correta, letra D. Bom, e letra E, vamos ver o que tem de errado aí. O volume parcial do gás hidrogênio é de 2 litros. Mentira, tá aqui. Volume parcial do hidrogênio, 2,5 litros. Volume total e a fração molar dele, tá? Então, errado é 2,5 e não 2, como ele citou. Galera, esse é um bom exercício sobre misturas gasosas. Ele é muito mais trabalhoso do que complexo, tá? Por isso que o que vocês conseguirem ganhar de tempo na hora do cálculo da fração molar, na hora da pressão ou do volume parcial, é sempre muito bom, porque ele é um exercício trabalhoso. Vale a pena, professor, mandar um chute nesse exercício? Pelo amor de Deus, cara, de jeito nenhum. Nós acabamos de ver que é um exercício simples de ser resolvido. Ele só é cansativo, trabalhoso.
Mas é melhor você gastar um tempinho e acertar do que sair metendo a bicuda nesse tipo de exercício, tá bom? Ok? Bom, já estamos atingindo nossos 20 minutos aí. Vamos finalizar essa aula para não ficar tão pesado. A gente volta, tá, com uma parte 3, ó, terremoto. A gente volta com uma parte 3 falando agora sobre densidade e volume gasoso. E aí sim, tchau, obrigado. Acabamos com os gases, beleza? Até depois. Forte abraço.